Hola, buenos días. Pues bem-vinda ao Clube de Leitura de Nossos Momentos Montessori. Hoy vamos a ler el capítulo 2 del Mundo Emocional del Niño de Isabelle Filosá. E mientras a gente vai ligando para escutar o Clube de Leitura, vou explicar rapidamente de que vai isso, por se acaso é a primeira vez que tu me ves. Bueno, yo me presento, mi nombre es Alessandra Mosquera, soy la persona que está por detrás de nuestros momentos Montessori. Soy periodista, soy madre de un niño de 12 años, soy asistente Montessori para las etapas de 3 a 6 y 6 a 12 años e também sou educadora de disciplina positiva. Comparto sobre Montessori 6 a 12 anos em meu blog Nossos Momentos Montessori. Desde 2016, Nossos Momentos Montessori é o primeiro blog em língua espanhola especializado em Montessori 6 a 12 anos para famílias. ¿Vale? E bueno, e aqui no Instagram de Nossos Momentos Montessori, eu hablo obviamente de Montessori, de disciplina positiva. E desde a semana passada empecé com o projeto do Clube de Leitura, que era algo que eu queria fazer já há muitíssimo tempo. Incluso algumas vezes tentei fazer com livros de Maria Montessori, pero não funcionou, não saía adelante, porque não venia gente a escuchar o clube de leitura, então eu havia compreendido que não era de interesse e deixei de fazer. Pero después, la verdad es que siempre me quedó con aquella cosa, no, pero el clube de leitura, jolín, yo siempre quería hacer el clube de leitura, ¿no? E decidi retomar este ano. Pero pensei, bueno, não vou correr um livro de Maria Montessori, porque a lo mejor é algo muito denso para a gente, não é melhor que ser um livro um pouco mais ligeiro. E elegi El Mundo Emocional del Niño, de Isabelle Filosá. Isabelle Filosá é uma psicoterapeuta francesa, autora de vários livros sobre a infância, e ela defende o que é a criança consciente, não? Então, eu pensei que era um livro mais fácil para as madres, para poder seguir esse clube de leitura. Não é um livro muito gordo, mira, é finito, é fácil de encontrar, se pode comprar em Amazon, existe em língua espanhola, não? Então, eu pensei, vai ser mais fácil do que colocar um livro de Montessori. E assim a gente pode acompanhar, não? E bueno, en el primer dia, que foi a semana passada, que leímos o primeiro capítulo, se tu queres escuchar, depois ao final puedes ir a mi carpetita de rios, que tenho aqui no perfil de Nossos Momentos Montessori, e está ali guardado, vale? Ou então tu também podes ir ao canal de Nossos Momentos Montessori em YouTube, que também está ali guardado a primeira leitura do primeiro capítulo do livro. Bueno, e parece que foi muito bem recebido. Recebi mensagens depois de algumas mamás dizendo que lhes havia gostado. Houve uma mamá que me escreveu dizendo que havia hasta comprado o livro, e isso me deu muita ilusão, que eu pensei, hombre, por fim parece que agora vai funcionar o clube de leitura, não? Então, nada, como vai funcionar o clube de leitura? Ele funciona sempre aos martes, vale? Los martes a las 11 da manhã, hora de Espanha, aqui em Instagram, no Instagram de Nossos Momentos Montessori. Eu hago a leitura contigo, isso se grava, depois está disponível durante 24 horas em Grid, e também subo ao canal de Nossos Momentos Montessori de YouTube, para não perder, porque a vezes Instagram, não sei o que passa, que a ele gusta muito deteriorar mis vídeos guardados, não? Então, como agora já não confio mais en el archivo de Instagram, eu subo todos os vídeos a mi móvel e depois os passo a YouTube para não perder mais, porque me dá muito medo. Vale, pues vamos empezar aquí con la lectura del capítulo 2. A ver, ese es el libro. Me había olvidado de enseñaros. Ese es el libro, El Mundo Emocional del Niño, Isabelle Filosá. La editorial se llama Oniro. ¿Vale?
E como he dicho, você pode comprar em Amazon, em link de la bio, vai encontrar um botão para poder comprar diretamente, é um enlace afiliado, vale? E assim não vai encontrar fácil para poder comprar, se queres comprar por Amazon. Se não, tu podes buscar em alguma livraria aí cerca de ti, seguramente lo vas encontrar. Bueno, decir que el capítulo 2 es un capítulo muy largo, ¿vale? El capítulo 1 él era curto, pero el capítulo 2 él es más largo. Él empieza en la página 29 y va hasta la página... ese es muy grande. Hasta la página 57. Então, são basicamente 20 menos 50, 30. São praticamente 30 páginas, o capítulo 12. Então, não vamos a conseguir fazer a leitura toda hoje. Vai ser impossível, porque é que para ser de qualquer maneira, eu não lo hago. Eu sou muito perfeccionista, me gusta fazer as coisas bem hechas. Hoje vamos fazer a leitura da metade do capítulo 2. E depois a leitura de la segunda mitad hacemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 2 se llama 7 preguntas que puedes plantearte para responder a casi todas las situaciones, ¿no? Como assim 7 perguntas para, não? O que quer dizer, não? Então, aqui a princípio do capítulo, ele nos explica. Um periodista pergunta a François Doutor. François Doutor é outra pessoa que se dedica a transmitir sobre criança respetuosa em França, vale? E nos disse: ¿Ha tenido problemas de educação com seus filhos? Sí, todos os niños têm dificuldades para compreender o que passa no mundo, puesto que lo interpretam de forma mágica. Antes de que mis hijos tuvieran 5 anos, tuve que realizar um trabalho diário para compreender o que passava por la cabeça de um niño. La resposta desta grande dama de la medicina educativa deveria inculcar-nos humildade. François Doutor ha escuchado, guiado e ayudado a miles de niños e padres. Tinha intuição fabulosa, uma profunda sabedoria e um grande conhecimento de los mecanismos psíquicos. E, sin embargo, frente a seus filhos, tinha mais perguntas que respostas. Cada niño é um indivíduo único e nos interroga com sua especificidade. Aplicar respostas sistemáticas em função de regras educativas predeterminadas significa negar ao indivíduo como sujeito. Plantear-se perguntas ante um niño é testemunhar o desejo de responder-lhe de forma individual. Pero quais são estas perguntas? Não? Então, se alguém me pode dizer se me está escutando, eu agradeceria, vale? Porque no primeiro vídeo quedou o sonido muito bajito, eu estava com uns cascos desse estilo, que parecem os cascos de iPhone, não? Esses que coloca dentro do ouvido, de Bluetooth. E logo a gente se queixou que não me podia escutar bem. Eu não sabia que estava gravando mal, porque nadie me havia dito. Então, por favor, se me estás escutando mal, ou se me escuchas bem, por favor, coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, porque não lo sei como estou sendo escutada, vale? E se é necessário, eu cambio de micrófono. Muchas gracias. Bueno, é muito comum passar isso com as pessoas que estudam os niños, não? Passamos muito tempo observando os niños de los demás, não? Apontando, estudando, lendo um montão de coisas para poder conhecer melhor os niños. E quando se trata de nossos próprios niños, nos cuesta ter uma relação como aquela que estamos tentando ensinar às famílias. E isso pode parecer raro, pode parecer paradoxal, pode parecer, enfim. Muita gente se queja, não, de que Maria Montessori abandonou seu filho. Depois, se tu has leído o livro em que ela envia cartas a los netos quando estava vivendo em Índia, também há gente que ha leído esse livro e ha dicho que Maria Montessori abandonou os netos também. Não? Enfim,
é algo muito comum. Quando nós nos dedicamos a estudar os ninhos, acabamos deixando nossos próprios ninhos de lado. Ou então não les compreendemos muito bem, não? Pero isso não significa que somos malos padres, não significa que não estamos aplicando aquilo que estamos dizendo a los demás fazer. É que estamos tão presos em nossos estudos, estamos tão concentrados para poder entender essa alma infantil, que logo, claro, como com nosso próprio hijo não lo vemos, não? É como aquela frase que disse santo de casa não faz milagre, dissemos em Brasil, não? Aqui em Espanha se disse uno não é profeta em sua terra, não é? Por aquilo que é de nossa casa, não é que não damos valor, é que lo vemos tão próximo, lo vemos de uma maneira distinta, não? Temos outro tipo de relação e sempre acabamos pensando, bueno, depois lo hago, depois vou fazer, depois, não? E acabamos dando mais atenção ao outro que está fora, não? Ou então, justamente porque não temos essa relação de madre, de abuela, não? Esta relação tão íntima, é muito mais fácil ver o hijo do outro como nosso próprio hijo. Quando temos já essa relação, é mais difícil, nos cobramos mais, não? E justamente também porque nos cobramos mais, acaba sendo mais difícil de ter uma boa relação. Às vezes isso passa, não? Então, aqui Isabelle Filosá nos vai dizer que devemos fazer umas perguntas, não? A nós mesmos para poder ligar ao ninho, não? E aqui na página 30 que já estou, vale? Ela nos vai dizer: um ninho é uma persona, tem suas próprias ideias, emoções, fantasias e imagens mentais. Os padres se podem encontrar desamparados ante a intensidade dos afetos de um ninho, pois estão a flor de piel. Basta bem pouca coisa, segundo o baremo de um adulto, para que sua carita se crispe e estar em soluços. A frustração mais ligeira pode conduzir a uma ira imensa. Seu cérebro está madurando e não lhe proporciona todavia as ferramentas mentais que mais tarde lhe permitirão dominar suas emoções. Não? E logo ela nos dá aqui um exemplo, não? Ela disse de uma niña: Benedita está triste, não participa em classe, não juega com os outros niños, le cuesta encontrar seu lugar, sente que sobra em todas as partes, seus padres se peleam muito, se disse: papá e mamá se enfadam por minha culpa, se eu não estiver ali, não se peleariam, é culpa minha. Ou então outro ninho: Arnold é agressivo, se enfada a menudo, por nada. Seus padres estão separados. Em sua cabeça se disse: se papá se ha ido, é que não me quer porque sou um ninho malo. São todas as crenças que a vezes os ninhos acabam criando, não? Camille se disse: mis padres se han separado por minha culpa. Antes de que eu nascera, estavam enamorados. Seria melhor que eu estivera morto. Enfermou de uma leucemia gravíssima e galopante que reuniu seus padres junto a sua cama de hospital. Denis teme a los demás. Seus padres não invitam a nadie. Saem pouco, se encerram em sua casa, em sua família. Ante esta situação, o niño tem a seguinte ideia: o mundo é peligroso, a gente é mala. Estas conclusões formam crenças sobre uno mesmo, sobre os padres, sobre a vida. Estas crenças guiarão o comportamento. Lo que o niño vê, lo que oye, lo que sente, pode criar nudos muito graves em sua cabeça. Nudos que podem herir-lhe mais ou menos profundamente, ou bloquear sua evolução em um terreno preciso. Então, temos que entender que os niños eles estão sempre escutando, sempre observando nós outros. E por mais que tu penses que és um ninho pequeno e não entende nada, não? Porque há gente que pensa todavia assim, isso não é verdade. Os ninhos entendem muito mais de lo que nós outros podemos imaginar. E eles de tontos não têm nada. Eles são muito buenos observadores. Eles sabem quando mamãe está triste, quando o papai está triste, quando está enfadado. Eles sabem tudo.
y especialmente con la madre. ¿Por qué? Porque el niño él tiene un elo con la madre muy grande, siempre va a tener. Y cuanto más pequeño, ese elo es más fuerte, ¿no? Recuerda que el niño cuando él nace, ele todavía não está preparado para nascer do ponto de vista emocional, não é? Por isso que se habla de la esterogestação, não? Depois que o niño nasce, passa por mais 9 meses de esterogestação, que é como se fosse a gestação fora do corpo. Por isso que é tão importante levar os bebês junto ao corpo, com porta-bebês, não? Que les ajuda muito estar cerca de mamá, escuchar su corazón como cuando eles estavam dentro del útero, porque los bebés eles não nascem prontos. Eles podem estar prontos do ponto de vista físico, pero não estão prontos do ponto de vista emocional, do ponto de vista cerebral. São muito pequenos, são muito dependentes, não? Então, eles se seguem formando depois de que nascem. Somos um pouco parecidos com os canguros, nesse sentido, não? O canguro, quando ele nasce, que passa? Ele vai para dentro da bolsita de la mamá canguro e está ali durante muitíssimo tempo, não? Hasta que depois você vai crescendo e vai ponendo assim a cabecita para fora da bolsita, não? Por isso que são os marsupiales, não? Eles nascem, pero depois eles se quedam pegados a la mamá durante muito tempo. São os animais marsupiales. Nós somos um pouco, entre comilhas, um pouco marsupiales também, porque necessitamos esse contato humano quando nascemos. Não estamos preparados, não? E por isso é que quando os bebês nascem, quando eles são recém-nascidos, às vezes eles choram muito e não conseguimos compreender porque está chorando muito, não? E pensamos, pero o que passa com esse bebê? Se já lhe é cambiado, já lhe é dado de comer, não entendo por que ele ora, não? Isso passava muito comigo quando meu bebê tinha semanas de vida, 1 mês, 2 meses. Meu filho llorava muitíssimo todas as noites. Ele tirava de las 10, creio que começava às 10 da noite e ia hasta las 2 da manhã chorando. Era horrível. E eu não entendia por quê. E ele chorava e eu chorava junto com ele, porque eu não entendia por que esse bebê chora. Não entendo, porque que é que estou fazendo mal, não? E não significa que tu estás fazendo algo mal, não? Não tem que ser necessariamente algo que tu estás fazendo mal. Os niños eles choram porque eles estão estranhando esse mundo, não? Eles antes estavam dentro do útero, estavam seguros, estavam não em um total silêncio, porque escutavam nossa voz, escutavam as pessoas com quem nos relacionamos e tal, pero era casi um silêncio, não era um sonido muito abafado, e estavam dentro de uma bolsa miniótica, estavam calentitos, estavam seguros, e de repente eles estão fora disso tudo, estão em um mundo que eles não compreendem. Já não há mais a bolsa miniótica, já não há mais aquele sonido abafado, há muita luz, há muito ruído, aí vai para cá, vai para allá, passa de braço para outro braço, passa de braço para outro braço, não? Então, quando chega a hora da madrugada, é quando eles põem para fora tudo o que eles han sofrido durante o dia. Eles não sabem explicar. Eles não te podem dizer, mamá, não estou entendendo que mundo é este. Eu estava dentro de ti e era muito feliz ali, porque estou neste mundo, porque há tanta luz, porque tanta gente me corre, porque... Não? Ele não pode dizer-te isso. Então, o niño ele entra em desespero. E por isso que ele chora. Isso só fui a descobrir muito tempo depois. Não? Depois que quando, graças a minha assessora de lactância, que ele me colocou no mundo da criança com apego, e comecei a ler sobre Carlos González, comecei a ler os livros de Laura Goodman. Foi graças a Laura Goodman que comecei a entender por que meu filho chorava tanto. Não? E bueno, eles vão crescendo e, por supuesto, se vão adaptando a esse mundo, etc. Pero eles começam a ter muitas crenças,
não? Isso também se habla dentro de disciplina positiva, sobre as crenças de los niños, as crenças errôneas que vão nascer com que o niño acaba se comportando mal, não? Para os adultos é comportar-se mal, pero para os niños não é comportar-se mal, para os niños é uma maneira, é uma estratégia para conseguir a pertenência que ele está sentindo que não tem. Não, isso também vai haver em disciplina positiva. E dentro de lo que é a criança consciente, nós vamos a ver que os niños, eles têm crenças a partir de lo que eles observam de seus padres ou de seus adultos de referência e vão construir toda essa rede de crenças les vai ajudá-los a construir a visão que têm de si mesmos, a partir de lo que eles observam de los padres, não? Então, por isso que Benedict está triste, não participa em classe, não? Sempre que sente que sobra em todas as partes. Os padres se peleam muito e se disse: papai e mamá se enfadam por minha culpa. Se eu não estiver ali, não se peleariam. É culpa minha. Não? Muitas vezes os niños pensam que são os culpados por as peleas entre os padres. Eles pensam que são os culpados porque os padres se han separado. Não? Com isso não quero dizer que tu não tens que separar-te de tu marido, e com isso não quero dizer-te que tens que sentir-se culpável por saber ser separado de tu marido. Não é isso. Vale? Não é por aí. O único que quero dizer-te é que pode surgir essa crença dentro do niño, sem querer. É algo que surge a partir do momento que ele vai observando o que está passando em casa, não? E ele vai construindo essas crenças. Vale? Estas conclusões formam recreencias sobre uno mesmo, sobre os padres, sobre a vida. Estas crenças... Perdão, quando hablo muito me entra tos. Essas conclusões formam crenças sobre uno mesmo, sobre os padres, sobre a vida. Estas crenças guiarão o comportamento. Lo que el niño vê, lo que oye, lo que siente, pode criar nudos muito graves em sua cabeça. Nudos que podem herir-lhe mais ou menos profundamente, ou bloquear sua evolução em terreno preciso. El niño vê o mundo com seus próprios olhos. Guardemos-nos de juzgar suas reações. Primeiro, escutemos. Intentemos identificar quais são suas vivências, como associa as coisas, lo que sente e lo que se dice. ¿Le dá medo um caracol? Que representa um caracol em seu espírito? Não? Então, em lugar de juzgar os medos que tem tu niño ou tu niña, intenta entender de onde vem esse medo. Por mais que a ti te pareça uma tonteria, uma gilipollez, mas por favor, como vai ter medo de um caracol? Se é um bicho que não hace nada. Pero a vezes os niños têm medo, não? Então, intenta entender de onde vem esse medo. Depois de haver aprendido esta atitude, escucha. Em ocasião de um cursilho, uma cliente me referiu sua aventura com um niño. Etienne soluçava. Su globo havia estalhado entre suas manos. Com o que havia aprendido, Sophie preferiu evitar consolar-lhe com excessiva rapidez. Mediante não passa nada. Vou a comprar-te outro. Não? Se acercou a ele e lhe perguntou: que era este globo para ti? Para sua intensa surpresa, el pequeno Etienne levantou os olhos hacia ella e lhe confiou entre soluços: todo se muere. Mi abuelito se murió la semana passada. E nós, os adultos, consideramos que a pérdida de um globo não é grave. Se houvera minimizado, banalizado, como hacemos tão a menudo sem pensar, Sophie não se habría dado conta desta enorme sensação de desamparo. Simplesmente porque quis escuchar, Etienne pudo ser oído em sua tristeza. Então, imagina, vês a diferença que há, não?
el niño estaba jugando con un globo y de repente ese globo se explotó y él se puso a llorar, ¿no? La mayoría de los adultos le diría, no pasa nada, es solo un globo, es normal, tú lo has apretado y lo has explotado, pero bueno, no, te compro otro, ya está, ¿no? Pensamos que es una gilipollez, ¿no? Estamos siempre pensando que las actitudes de los niños son gilipolleces. Nunca acompañamos, nunca intentamos entender, nunca nos colocamos en la piel del niño. Isso também Maria Montessori dizia, ¿no? El adulto, ele tiene esa manía, porque claro, como ele tiene mucho orgullo de ser adulto, porque ele é grande, porque ele é maior, porque ele leva muito mais anos sobre a terra, porque ele tem estudos, porque ele já viveu muitas experiências, não? Todos os adultos têm um orgulho enorme de ser adultos, como já disse a Maria Montessori, não? E desde este orgulho, nós não paramos para pensar por que o ninho está chorando tanto porque se ha explotado o globo. E já pensamos, não, calha, te compro outro, não? É sempre assim, não nos colocamos em la piel del niño. Então, no momento que essa senhora Sofia, não, ela se abarra à altura do niño, ele pergunta, que era este globo para ti? Ela já está dizendo ao niño, dime o que tu estás sentindo, eu estou preparada para escuchar-te, eu não te vou a juzgar, não? Essa é a atitude. E então o niño se disse, todo se muere. Mi abuelo murió, ¿no? Entonces él piensa que como el globo también explotó, para él el globo ha muerto. Mi abuelo murió, mi globo ha muerto, entonces ¿quién va a ser el próximo que va a morir? ¿Va a ser mi madre? ¿Va a ser mi padre? ¿Va a ser mis hermanos? ¿Va a ser yo? ¿No? Por eso que es tan importante intentar escuchar al niño y no ya ir sacando conclusiones. Espera que él te lo diga. E aqui disse Isabel, não medimos o que passa no espírito de um niño. Procuremos não minimizar o que sente. Um detalhe que se nos escapa pode revestir a maior importância para ele. Como escuchar-lhe e ajudar-lhe a desfazer semelhantes nudos afetivos. Sempre devemos deixar que expresse sua emoção. Acompanhar a descarga de lloros, gritos, temblores, sem tentar calmar-lhe. Llorar, gritar, temblar são suas maneiras de expressar seu sofrimento, de liberar suas tensões, de recuperar-se. Confia em suas capacidades. Sabe o que é bueno para ele. Se sabes estar presente, escuchar, acompanhar as lágrimas, depois da explosão, vendrá a relaxação, a confiança. El bienestar corporal. No. Pero el adulto no quiere escuchar. El adulto no quiere ver un niño llorando. Cuando hay un niño llorando, todos quieren que el niño se cale. Todos dicen, haz ele callar, haz callar. Haz ese niño callar. No para de llorar, haz callar. Entonces tú vienes hasta el niño y le dices, que no pasa nada. ¿Por qué tú estás llorando? ¡Qué tontería! ¡Ay, quita! ¡Ay, pero qué llorón eres, eh! Es que lloras demasiado, hijo mío. Es que así no... ¿Cómo va a ser? Para, aquí no era para tanto. ¿No? O entonces, peor aún. El niño está llorando, te viene con una cosa. ¡Mira! ¡Mira qué te ha traído! ¡Mira qué te ha traído! ¡Mira! ¡Ven, vamos a jugar con eso! ¡Vamos a jugar con eso! ¿No? Para intentar disociar el niño con su propia emoción, lo que es todavía peor, yo creo, ¿no? Eso ay, vamos a direccionar a otra cosa, ¿no? Coge un juguete, mira, y así disociamos al niño de su emoción, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado cuando mi hijo era pequeño y él se ponía a llorar y yo le cogía en brazos y le dejaba que llorase? ¿Cuántas veces yo podía, vamos, se eu hubiera ganado 5 euros a cada vez que isso me hubiera passado. Quantas vezes escutei gente dizendo, déjale, pero que tu estás haciendo? ¿Por que le coge em braços e le deja que llore? Tu não estás vendo que lo que tu...
que lo que tú estás haciendo es fomentar a él que llore más. ¿No? Era eso que me decían. Lo que tú estás haciendo es hacer con que el niño llore más. Es que se ponga más triste. Es que no es eso que tienes que hacer. Es que tienes que hacer con que él pare de llorar. ¿Por qué? Queremos tanto que los niños paren de llorar. Porque nosotros no nos hace daño a nosotros mismos escuchar un niño llorando. Porque cuando escuchamos un niño llorando, nosotros nos conectamos al niño que un día fuimos, que también lloraba y que nadie le escuchaba. Y en el momento que tú ves un niño llorando, ahora que tú ya tienes 30, 40 años, automáticamente tú vuelves en el tiempo cuando tú tenías 5 años y también lloraba y nadie te hacía caso. Entonces ahora tú le dices, no, mira, desvía su atención. No, dile no sé qué, le pon a jugar, háblale de otra cosa, no sé, tiene que parar de llorar, tiene que parar de llorar. No, es siempre eso que la gente cree que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño era eso que hicieron con él. O con ella, ¿no? Y ahora que ve un niño pequeño llorando, repite, ¿no? Y eso está completamente equivocado. El niño cuando llora tenemos que dejarlo llorar. Ele tem que tomar contato com essa emoção. Não é malo llorar, é necessário. É necessário llorar e colocar para fora. E aqui ela também nos vai dizer: um bebê llora porque tem uma necessidade ou porque intenta dizer algo. Asegura-te em primeiro lugar. Estou aqui lendo o livro, vale? Es que está apoiado sobre a mesa. Um bebê llora porque tem uma necessidade ou porque intenta dizer algo. Asegura-te em primeiro lugar de que ha satisfeito suas necessidades, não? Ver se ha comido, se está com o pañal sujo e tal. Se sigue llorando, simplesmente escúchale. Te confia sus tensiones. Talvez te expresse o medo que ha sofrido durante o parto. Lo enfadado que está porque não estuvieras aí quando lhe tocava mamar. Talvez expressa sua angústia por não sentir-se aceitado por papá. ¿Acaso disse que sofre a causa da tensão familiar devido à morte do abuelo? Sente multitud de coisas. Para não quedárselas dentro, necessita llorar. Não? É assim. A lo mejor tu me estarás dizendo, pero como que um niño está dizendo... está expressando a angústia por não, espera. Como que o niño pode expressar o medo que ha tenido durante o parto? E por que não? Nascemos sem saber falar, pero não é que por el hecho de que não sabemos falar que não podemos sentir, não? Se tu estás andando por la calle e vem uma pessoa, um turista que não habla tu idioma, não? E te vem, por exemplo, perguntar onde está um museu e ele não sabe falar tu idioma, não? Ele habla inglês porque, bueno, inglês é a língua universal e muitas vezes habla um inglês um pouco macarrônico, não? Que dependendo de onde vem a pessoa, às vezes é um inglês muito malo e tu dizes, madre mia, não entendo, esta pessoa está tentando comunicar-se comigo em inglês e não lhe estou entendendo, não? Pero em nenhum momento, por el hecho de que a pessoa não sabe falar tu idioma ou não sabe falar no inglês correto, tu não vas a pensar que és um incapaz, não? Solo que não sabe falar tu idioma. E o bebê é o mesmo. É como se fosse um turista que não sabe falar tu idioma. Ele tem a inteligência, ele tem as emoções, ele tem todo um mundo dentro dele. Não é porque ele não sabe falar, não sabe andar, não sabe sentar-se, não sabe comer solo, que és um tonto, como muita gente pensa. Os bebês, eles têm uma vida interior riquíssima. E claro, ele não te pode dizer que ele está sofrendo o que ele sofreu no parto, mas é possível que ele te esteja querendo dizer isso,
¿no? Es posible que él te está diciendo, estoy asustado con el parto, estoy triste porque aquela hora me ha separado de ti y yo quería estar contigo. Ou então, como ela disse, não, a lo mejor está sentindo que o padre está enfadado. Não sabemos por que o padre está enfadado, pero de alguma maneira o bebê, aunque seja pequeno, ele já sente, não? Eu recuerdo que meu filho, ele chorava muito todas as madrugadas, e era quando meu marido não estava trabalhando por las noites. Eu estava sola com ele em casa, meu marido ia trabalhar por la noite, e ele orava. A vezes eu creio que ele orava porque ele pensava, se meu papá não está, por que ele não está? É porque não me quer? A lo mejor era isso que ele pensava. Nunca vou saber. Não adianta perguntar agora para ele que tem 12 anos, mas é possível. Não, tudo é possível. Quando és um pouco maior e és capaz de falar, escucha sempre suas emoções com prioridade e tómatelas em sério. Não lhe perguntes por que llora. Intentará dar-te uma explicação racional, a vezes alejada de sua dificuldade. É melhor que lhe acompanhes em lo que experimenta. E lhe perguntes, que passa? Ou, que te pone tão triste? Ou incluso, de que tens medo? Seu razonamento pode parecer ilógico para um adulto. De hecho, é prelógico, pero ele crea pés juntilhas em lo que disse. Se lhe acompanhas em los meandros de seus pensamentos, podrás ayudarle, le proporcionarás la información que le falta, iluminarás la situación desde otro punto de vista. ¿No? Es aquilo que Maria Montessori nos disse. Hay que revestir-se del orgullo, de la cólera y de la tiranía. Hay que bajarse a la altura del niño y escucharle y darle voz, ¿no? De la misma manera que tú harías con un adulto, ¿no? Y decir, ¿qué te pasa? ¿No? ¿De qué tienes miedo? ¿No? Y dejar que él se exprese, si ya sabe hablar, ¿no? Julieta está en la guardería, es el chivo expiatorio de la clase. ¿Qué ha podido pasar para que los otros niños se muestren tan agresivos con ella y la desprecien tanto? No sirve de nada pedirles que sean más buenos con ella. Un comportamiento es un síntoma. Hay unas causas. Busquémoslas. La maestra se propone escuchar y oye que a Juliette a veces le desprecian con este insulto. Tú ni siquiera tienes papá. Presta atenção nessa história. Estas palavras são particularmente violentas para Juliette, que hace apenas 6 meses que ha perdido a su padre. La maestra se acuerda entonces de las presentaciones del primer día. La niña había anunciado de corrido: me llamo Juliette y mi papá ha muerto. No es verdad, replicó al momento Mathieu. Para él, como para los otros niños, era imposible que un papá muriera. Imagínate, esto significaba que su papá también podía morir. Impensable. ¿De dónde venía esta niña que clamaba este horror? ¿Quién era esta malvada que le sugería una aberración semejante? Era preciso castigá-la, hacerle daño, destruí-la. Vês como os niños estão sempre construindo crenças. La niña empezó en la guardería y comunicó a los compañeros que su padre había acabado de morir, ¿no? Seguramente quando ele ha dicho isso, ele queria colocar para fora, compartilhar a emoção, a tristeza que estava tendo, sentir-se arropada. Pero uno de los niños interpretou distinto. Ele interpretou que, ele pensou, pero espera, os padres não morrem, só não morrem os viejos, os papás não morrem. Então, se o papá dessa niña ha muerto, então, a lo mejor el mío também pode morrer. Pero quê? Eu estava aqui tão tranquilo, tão campante, e agora vem essa niña e me disse que os papás se podem morir. Então, claro, le pasa a tener rabia, a querer atacarla, a querer castigarla. ¿No?
Há que tentar sempre buscar a crença. O que, em disciplina positiva, nós chamamos a lógica privada. Buscar debaixo do iceberg por que o niño está tendo aquele comportamento que é a punta do iceberg. A senhora hizo hablar a los niños, explorou os meandros de seu pensamento e aclarou com eles alguns pontos. A verdadeira razão da morte deste homem, sua enfermidade, o contágio. Os alunos necessitavam saber com certeza que tratar com Juliette não iba a matar a seu próprio padre. Ter um papá morto não é contagioso. A ideia que lhes aterrorizava era esta. E lutavam contra ele tentando excluir a Juliette. Te sientes surpreendido e desamparado ante a intensidade de uma emoção de tu hijo? Não sabes que pode desencadenar uma reação semelhante? Não sabes como ajudar-lhe a atravessar uma experiência dura? Escúchale, ponte a sua altura, mira com seus olhos, oye com seus ouvidos e plantea-te esta pergunta: ¿qué es lo que vive? E esta é a primeira das 7 perguntas. Depois seguimos. O maestro de Frederick acaba de ingressar em prisão por abusar sexualmente de um menor. El niño ha sofrido abusos durante 4 largos meses. La madre se surpreende de que su hijo no le haya dicho nada. No obstante, delante del psicólogo se acuerda de lo siguiente. Sí, es verdad. Decía, me duele la barriga. No quiero ir al cole. Pensé que era un capricho. Hacía cuento para no ir a la escuela. Y además, su maestro era tan amable. Pues sí, los pedófilos a menudo son muy amables. Frederick não podia falar com sua madre. Ele não escutava. Ele banalizava seu rechazo. No lo rebajaba ao tratar-lhe de cuentista. Incluso le hacía sentir-se culpável quando lhe dizia que seu profe era tão amável. Ao oponer-se a dar significado a esse rechazo a ir à escola, negava as necessidades de seu filho. Detrás de lo que os padres chamam capricho, detrás de um comportamento estranho, fora de lugar, excessivo ou simplesmente pouco normal, busquemos a emoção, busquemos a necessidade. El niño disse algo, não? E isso cruza com Montessori muitíssimo, muitíssimo, não? Nós sempre tendemos a crer que a pensar mal, não? Não vou dizer que são todas as pessoas, claro que não, mas muitas vezes pensamos que os niños sempre são malos, que têm capricho, que mentem, que são interessados, não? Muitas vezes existe essa crença ao redor de los niños. Então, um niño que diz que não quer ir à escola, não quer ir à escola, não quer ir à escola, não? E, a vezes vai passar isso. Não, que a madre vai dizer, oi, esse niño é um caprichoso, é um vago, quer estar em casa em lugar de ir ao colégio. E não significa sempre que está sendo vítima de abuso, pode ser por outras razões, pero a vezes lo é. E nós não queremos escutar, porque é difícil escutar, não? É um niño dizer isso. Porque, claro, coloca muita coisa para fora, não? Coloca que nós não havíamos enterado, que nós permitimos que isso hubiera ocorrido, nós sentimos culpa. É complicado, pero temos que encarar isso, porque aqui os adultos somos nós e o niño depende de nós para ser protegido. Não, ele não se pode proteger só, ele necessita a padre e a madre para isso. Então, temos que deixar de lado nosso orgulho, nossas ideias preconcebidas, o que os outros vão pensar de mim, não? Aquilo que Maria Montessori dizia, há que assumir a humilhação, não? Temos que receber essa humilhação, porque o niño é de quem nos necessita e é a ele que devemos dar satisfação, não é a los demás.
E logo nos vai dizer, já estou na página 35, vale? Já vou terminar a live dentro de pouco. Todo comportamento exagerado e, sobretudo, sistemático, já seja de agressividade ou de passividade extrema, de dependência excessiva da madre ou de celos abusivos, de incapacidade para concentrar-se ou de oposição sistemática, tem um motivo. Existe uma emoção bloqueada, uma necessidade oculta. Uma vez mais, não perguntes ao ninho por quê ha hecho tal coisa ou tal outra. A menudo não têm a menor ideia. Lo mais seguro é que suas motivações profundas sejam inconscientes. Se lhe perguntas por quê, pode ser que se sinta obrigado a responder-te. E então construirá uma razão plausível. Com toda a probabilidade, encontrará uma que raramente será a real. O bebê não tem palavras para dizer as coisas. Su primer lenguaje é o llanto. Pouco a pouco aprenderá a falar. Pero lo que não sabrá dizer com palavras, seguirá dizendo-lo llorando, enfadando-se, gritando e mediante todo tipo de comportamentos desse tipo, e rechaços à la cooperação. Não é tão simples formular o que passa dentro de uno. El niño não sempre compreende o que sucede. Tem a impressão de que está proibido falar de ele. Le dá medo as reações de seus padres, su cólera e teme a penales. Os padres chamam facilmente caprichos ou comédia a estes gritos que não sabem interpretar. Para um ninho é terrível que não lhe entendam. Que suas súplicas se reduzcam a estas palavras desvalorizantes. Não existem nos caprichos. Se trata de um linguagem. Há um mensagem que se deve descodificar. Há que parar de ser este adulto tirano que todos temos dentro. Não? Há que dar voz a esse tirano que nos ensinaram que teníamos que ser. E ver aquele ninho como um ser humano que tem direito a respeito, que tem direito a dignidade, que tem direito a ser escutado da mesma maneira que tu escutarias a tua amiga, a tua madre, a tua irmã, a tua vecina, a tu companheiro de trabalho. Ele tem que ser escutado e sem prejuízos, sem ser juzgado. Sencillamente tens que escutar-lhe. Um ninho, quando ele tem delante de ti um adulto que está disposto a escutar-lhe, ele sabe identificar e ele vai dizer como ele se sente. A lo mejor não te vai dizer assim, perfeitamente, não, com o melhor discurso do mundo, mas ele vai tentar transmitir o que ele está sentindo, não? E tens que escutar, né? E respeitando aquilo que ele te está dizendo. Às vezes o ninho não sabe nem sequer falar bem. Às vezes é um ninho muito pequeno que está todavia aprendendo a pronunciar as palavras e todavia habla e muita gente se ríe de los niños que estão aprendendo a falar e isso é uma falta de respeito enorme. É o mesmo que reír-se de uma pessoa que não sabe falar tu idioma. Tu reirías de uma pessoa que não sabe falar espanhol? Eu espero que não. ¿No? Então, de la mesma maneira, tu não puedes reír de um ninho que está... Ele está fazendo o melhor que pode. Então, o que tienes que fazer é bajar-se a sua altura, mirar a los ojos e escuchar, aunque ele diga dessa maneira. E espera que se tranquilize, não? Intenta ajudar-lhe a que se tranquilize e te lhe podes fazer perguntas. Tu estás enfadado porque Cecília te ha quitado a muñeca? Estás enfadada porque Adrián te ha quitado as pinturas? Intenta, não, observar e poder ajudar a construir o que está querendo dizer. Não, no caso de los niños que todavía no se saben expresar muy bien. Pero aquellos que ya consiguen expresar, tienes que dejar que te hablen.
¿vale? Isso é muito importante. Certamente não resulta fácil captar a comunicação de um niño que não organiza suas ideias como nós outros, é o que acabo de falar. Sin embargo, me parece que todos hemos sido niños. Com um pequeno esforço, deveríamos lograr acordar-nos de lo que sentimos. ¿Ves? Não é tão difícil. E como nos comunicávamos. Não escuchar os gritos ou os comportamentos de rechazo, não respeitá-los como um linguagem, não tentar compreender seu sentido, rehusar entender ou bem banalizar. A esta hora se melhora, és assim, és torpe. Encerra ao ninho em seu interior. Estava formulando uma demanda, buscava ajuda, manifestava uma necessidade. Não lhe han oído. Se ha visto forçado a elegir a via de los síntomas para que lhe oyeram. E aí também vem outro cacau importante. Otites frequentes, eczemas, alérgias, rechazo a alimentar-se, enuresis, e eu também aqui añado asma, em meu caso, de quando era pequena. E mais tarde, dificuldades escolares, agressividade, são outros tantos mensagens de chamada. O niño está disposto a sacrificar seu crescimento, sua saúde física e psíquica para que ao fim lhe oigam. Não? Isso não é nenhuma tonteria. Isso não é uma exageração. Quem vai dizer, ai, que exageração. Não, não é uma exageração. Isso ocorre. Não? Se tu nunca has escutado em enfermidades psicossomáticas, intenta estudar a respeito. Isso ocorre bastante. Eu recordo quando eu era pequena, quando eu tinha 4, 5 anos, eu sempre tinha crises de asma quando estava chegando meu cumpleaños e quando estava chegando Navidades, quando estava chegando o Dia del Niño, não? Porque em Brasil há o Dia del Niño, que é dia 12 de outubro, quando os adultos regalam os ninhos com um juguete, não? Sempre que chegava essas fechas, que eu sabia que eram fechas especiais de ganhar regalos, me entrava uma ansiedade tão grande que eu pensava que não me iam a regalar nada, que eu tinha asma. Pero hoje entendo que não é porque eu tinha medo que minha madre não me ia regalar a última muñeca que estava aparecendo na tele. Não era a muñeca o problema. O problema era que eu pensava que minha madre não me regalava a muñeca que eu havia pedido porque minha madre não me queria. Não entendia que aquela muñeca era muito cara, que meus padres não tinham dinheiro, porque era o que minha madre dizia, não, essa muñeca é muito cara, não temos dinheiro para comprar. Pero esse discurso para um adulto é muito fácil de compreender, para um ninho pequeno não é. Não? Quando tu dizes, o ninho não entende o que é caro, o que é barato, o que é ter dinheiro, o que é chegar a fim de mês. Quando estou falando de ninhos muito pequenos, vale? Não entendem isso. O que vai entender é, minha madre não me ha regalado a muñeca que eu queria porque minha madre não me quer. Não? Então, sempre quando chegava essas fechas, eu tinha umas crises de asma horríveis, que meus padres tinham que me levar correndo ao hospital, a vezes de madrugada, e quando eu chegava ao médico, o médico me via assim, e já dizia, ingressada, diretamente, porque não conseguia respirar. E tu me vas a dizer, Alessandra, tu hacías isso de propósito? Não creio que eu hacía de propósito, pero de alguma maneira, que eu não te sei explicar com palavras, pero sei que de alguma maneira a ansiedade que eu sentia era tão forte, que acabava apertando os botões, vamos dizer assim, não? De lo que é a respiração, o asma, os brônquios. Existe uma relação entre o corpo
físico y las emociones. Se tú vas a buscar informação sobre isso, te vas a sorprender como muitas das enfermedades que temos têm um fundo psicológico. E a asma é uma das enfermedades mais ligadas ao psicológico. É uma das mais que estão mais ligadas ao psicológico. A vezes eu penso que não é para menos que eu deixei de ter asma depois dos 6 anos, que foi quando já entrei no segundo período de desenvolvimento e já estava entrando em la mente racionadora e já não era tão emoção como antes. Não? Empieza já a compreender como funciona o mundo, como funciona os adultos. Não? Para mim que não foi uma casualidade que eu deixei de ter crises fortes depois dessa idade. Há gente que me disse, não, é que tu has deixado de ter as crises de asma depois de los 6 anos porque tu já eras maior, eres mais forte, o corpo se transforma, já tem umas defensas maiores, e pode até ser, pero nada me cambia de ideia que tem uma relação com o hecho de que já estava entrando no segundo plano. Pero bueno, seguimos. Uma vez dicho isto, não todos os comportamentos del niño têm por que ser forçosamente mensajes. Não tiendas a tentar descodificá-lo tudo e a buscar de forma sistemática um significado oculto detrás de cada de seus gestos. Os excessos nunca são buenos. Como saber se disse algo através de uma atitude, uma enfermidade, um acidente, um fracasso escolar? Escute-lhe. Puedes estar seguro de que há mensagem quando o comportamento se repite, quando há síntomas que perduram a pesar de los tratamentos, ou que vuelvam a aparecer. E não te traumatices com a ideia de deixar passar mensagem de tu hijo. Hasta que seu problema não se resuelva, se repetirá em todos os tonos, variando os sintomas, hasta que consiga provocar uma resposta. Não? Porque muitas vezes a gente vai dizer, ai, madre mía, es que eu nunca he escuchado a meu hijo, ele ha tirado todos esses anos sofrendo, ele me tentava dizer, e eu não lhe compreendia, que mala madre sou. Não tens que pensar que mala madre eres, isso não existe. Vamos parar com esse discurso de que mala madre sou. Não é isso. Não é. Eu sempre estou dizendo, e quem foi minha aluna em meus cursos ou no programa personalizado sabe que eu bato muito nessa tecla. A culpa é um sentimento inútil que não serve para nada. Não é produtivo. Ele nos estanca e não nos deixa crescer. Tu, como uma pessoa adulta, tens que sair da culpa, sair desse papel de vítima e dizer, bueno, vale, hasta agora hice assim, me he equivocado. Então, o que tenho que fazer a partir de agora para não repetir isso? Essa é a ideia que tens que ter. E é isso o que ela nos está dizendo. Não te traumatices com a ideia de deixar passar mensagem de tu hijo, porque esse mensagem se vai repetir, se vai repetir, se vai repetir, hasta a hora que tu le escuches. E no momento que tu le escuchas e lo acompanhas, o mensagem vai desaparecer. É assim. Quando um comportamento te surpreende, te irrita, te interpela, quando tu hijo ou tu hija manifesta uma emoção que te parece desproporcionada, uma oposição sistemática, ou sintomas variados, antes que estes últimos sejam alarmantes, plantea-te esta pergunta: ¿qué dice? E esta é a segunda pergunta, não? A primeira pergunta foi: ¿qué es lo que vive? A segunda pergunta é: ¿qué dice? E bueno, eu vou deixar por aqui nossa live de hoje, porque já he hablado muchísimo. Estamos na página 36, vamos para a página 37, todavía nos queda 20 páginas. Espero que no próximo martes consiga terminar essas 20 páginas. Vale, esse capítulo ele é muito grande, mas ele é muito necessário. Não dá para ser assim de para poder cumprir em solo um martes. Não é correto com vosotras, não é nem com Isabel e Filosá, não? Então, vamos fazê-lo bem.
Este martes vimos as 2 primeiras perguntas. El próximo martes espero hacer contigo as outras 5 perguntas para seguir com o livro. O livro se chama El Mundo Emocional del Niño, de Isabelle Filosar. Ele tem 10 capítulos e tem 219 páginas. Vale? Vamos a ver se no próximo martes conseguimos terminar o capítulo 2, onde vamos a ver quais são as outras perguntas que temos que ter em mente quando nosso filho tem esses rompantes emocionais, vamos dizer assim. El capítulo 3 eu todavía não he empezado a ler, se chama La Vida es Emoción, no sé, vamos a ver lo que nos va a decir, pero bueno, todavía estamos con el capítulo 2. Vale, pues muchísimas gracias a todos que habéis estado aquí conmigo, que me habéis escuchado. He visto que a veces había 2 personas, a veces 3 personas. La gente se va, no se queda, no sé por qué. Por favor, se quede. No te vayas. Quédate conmigo hasta el final. Ayúdame. Porque si vosotros se van, lo que Instagram entiende es que esta live es un rollo y que no va a hacer llegar a nadie. Eso sería una pena. Porque yo entiendo que este mensaje de este libro es muy importante y es muy valioso para llegar a todas las familias, a todas las personas que tienen niños, a todas las personas que trabajan con niños, aunque no eres padre ni madre, si eres abuela, si eres tía, si eres madrina, si eres psicóloga, pediatra, logopeda, assistente social, monitora de ocio tempo livre. Todas as pessoas que convivem com niños deveriam ler este livro. Todas. Porque se refere a las emoções de los niños, ¿no? Já chegou a hora de parar de pensar que o niño é um ser idiota, tonto, porque é pequeno, porque não sabe falar bem, porque está aqui na Terra há muito pouco tempo, não tem experiência nenhuma. Não é um ser inferior. Vamos a parar de pensar que os niños são seres inferiores. Porque eles não são. Eles são seres humanos capazes, são seres humanos dignos de respeito, são seres humanos que devem ser tratados com dignidade, que têm que ser escutados. Não? E já passou da hora, já estamos em 2023, todavía há gente que dizem nas redes sociais que há que pegar a los niños, que não passa nada, que nadie se traumatiza, que nadie muere por isso, não? Outro dia passou. E mira, ayer mesmo he visto que um niño de 5 anos morreu em Argentina depois de receber palizas, de receber muitos golpes de suas madres, acabou chegando à morte. Lo mesmo que passou também com Gabriel Fernandes, que puedes ver el documental en Netflix, ¿no? Todavía está muy normalizado la violencia contra los niños. Y ya es más que la hora de extinguir esa violencia, porque mientras sigamos ejerciendo violencia contra los niños, seguiremos teniendo una sociedad violenta. Isso é assim. Te pode parecer bem, te pode parecer mal, é assim. E está tudo ligado. A maneira como tratamos a los niños é o que vai reflejar em la sociedade e la maneira que nos tratamos entre nós. Isso já está mais que comprovado. Então, há que estudar. Como disse Saminatel, há que estudar para ser mamãe e papá. Não? Há que estudar. Não? Em lugar de passar tanto tempo com Candy Crush, com séries de Netflix, por que não ler um livro? Esse livro, mira, é finito, tem um linguagem fácil, não tens nenhuma desculpa para dizer, é que não, é que é muito largo, é que não tenho tempo, é que é tão difícil. Não tens desculpa. Essa desculpa com esse livro tu não tens. A lo mejor com outros, pero esse não.
É super fácil de entender, é finito, tu lo lees super rápido e já te vai ajudar muitíssimo, vale? Pues nada, era isso que tinha a dizer. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 11 y que tengas una muy feliz semana. Hasta luego.